Sou teu servo. Deus abençoe, irmão Jean. Amém. Paz do Senhor, queridos. Prazer, uma alegria estar mais um ano aqui com vocês, nessa semana maravilhosa, onde tantos jovens, tantos adolescentes se dedicam para aprender a palavra do Senhor de uma maneira especial, né? A gente está reunido todos os domingos, todas as terças-feiras, mas aqui a gente tem essa oportunidade de ter esse formato especial, né? De interação, o conteúdo todo pensado em vocês, formatado para vocês. Eu gosto bastante de conversar, então até pedi uma ajuda aqui, meu amigo Géser, gentilmente, Jéter também, estão com os microfones aqui, porque eu gosto de conversar e de fazer perguntas. Então, para a gente começar hoje aqui, eu queria perguntar a vocês, a irmã Naera já deu uma tremenda introdução prática aqui do nosso tema, que vai ser o culto e a pregação da igreja cristã. E a minha primeira pergunta é, você está lá na sua escola, no seu trabalho, alguém pergunta para você, você vai na missa hoje? Você fala assim, não, peraí, eu vou no culto. Ué, mãe, qual que é a diferença? O que é culto? Como é que você responde? Voluntários, o que você responde? Eu posso escolher os voluntários também, funciona também. Olha lá, tem um lá no final, lá, ó, que voz forte, rapaz. Momento de adoração ao Senhor. Muito obrigado. Viu? Alguém tem mais? Aqui, ó. Entrega. Culto entrega. Entrega. Muito bom. Oi? Devoção. Entrega, devoção, momento de adoração. Escrevi isso em algum lugar. Serviço. Muito bem. Serviço? Isso veio na mente de vocês, serviço? Vocês vêm para o culto para fazer um serviço? Faz sentido, sim ou não? Qual que é o serviço? Oi? A missa, ela é mais um ritual. Então, você chega na missa, você sabe exatamente o que vai ter, exatamente o que vai ser lido, e tem um resumo de tudo que vai ser pregado. Aqui no culto, já tem espontaneidade, que eu nunca vi em missa quando eu era católica. Então, aqui a gente tem liberdade para adorar e mudar da rotina, né? A missa, ela segue uma rotina. Propriedade de causa é outra coisa, né? Falando do que já viu, do que já viveu. Muito bem. Mas veja bem, vou contra-argumentá-la. Mas você não sabe que vai vir para o culto e alguém vai começar orando, vai ter o hino da harpa, alguém vai ler a Bíblia, depois o louvor vai cantar, depois os jovens, as irmãs, alguém vai pregar e vai embora? Ué. Mas aí é a organização. Muito bem. Muito bem, nós vamos falar sobre isso. O culto, meus queridos, tem duas palavras que a gente traduz por cultos, especialmente no Novo Testamento. A primeira é liturgia, que nada mais é do que a liturgia do culto. O que é a liturgia do culto? Quem sabe dizer? Liturgia do culto. A sequência do culto. É um pouco do que a gente falou aqui. É como o culto é organizado. É como os elementos do culto têm sucessão, têm sequência. Quais são os elementos do culto? Já a gente vai falar sobre isso. Muito bem. A outra palavra para falar sobre culto é latreia, do grego. E latreia nada mais é do que serviço. Eu entendi. Eu venho para o culto, os meninos lá estão dando glória a Deus. Eu vim para o culto para trabalhar, fico lá no som, no vídeo, então eu faço o culto. Esse que fica assistindo, não cultou, porque não serve. Não é assim? O irmão que tira a oferta, o que está no estacionamento, quem prega, quem canta, está cultuando. Quem não está, tem que estar só no banco. É isso ou não? Você é servo de Deus, sim ou não? Amém? Amém. O servo de Deus, ele faz o quê? Ele serve. Ele está a serviço de Deus, certo? Então, quando você vem ao culto, à liturgia do culto, você serve a Deus com a sua voz, adorando, você serve a Deus com a sua mente, pensando nas coisas do alto, prestando atenção na palavra, você serve a Deus com o seu coração, recebendo aquilo que vai ser dito no culto, através da pregação, através do louvor, através de um testemunho. Você serve a Deus com o seu ser. Por isso que cultuar está muito ligado a uma outra palavra. Cultuar é sinônimo de... Quem sabe?
Você encontra assim, e vocês cultuavam outros deuses. A gente lê isso várias vezes no texto bíblico. Cultuar a Deus é adorar a Deus. Muitas vezes no Novo Testamento a palavra latreia, traduzido como culto, também é traduzido como adoração. Você sabia disso? Então, cultuar a Deus é viver uma vida de adoração a Ele. E olha aqui como as coisas se ligam, né? Se você é servo de Deus, está a serviço de Deus, o que é estar a serviço de alguém? Você vai trabalhar, você chega lá, é o seu serviço, né? Você está a serviço de alguém, a serviço do seu chefe, o encarregado. Ele vai lá e diz a você o quê? O que você tem que fazer. E aí você faz o seu serviço de acordo que agrade aquele que te mandou fazer, não é? Ora, se você é servo de Deus, você vive para agradar a Deus. Ora, se você vive para agradar a Deus, você vive para honrá-lo, para obedecê-lo, e ele então é adorado através do seu modo de vida. O que estamos descobrindo aqui? Que o culto não é algo limitado a um momento. Uma das definições que nós ouvimos aqui no começo é que o culto é um momento de celebração. O culto não é um momento. A sua vida é um culto. A diferença é quando você vem à igreja, e nós ouvimos falar sobre isso aqui, o seu culto que é individual, porque quando você está levantando, você está cultuando a Deus. Você está tomando café, você está cultuando a Deus, porque você orou pelo alimento. Você sai dali, você coloca uma roupa, você coloca uma roupa decente, você está cultuando a Deus, está honrando a Deus com a sua roupa. Você cumprimenta alguém, é bondoso com alguém, você está cultuando alguém. O seu culto individual está em movimento, contínuo movimento. Quando você chega na igreja, esse culto ganha uma outra forma, porque ele conecta com o culto do irmão e isso vira a igreja. É o culto coletivo, coisa maravilhosa. Então, essa história de você cultuar em casa, nós estamos antecipando tudo aqui, é balela, porque o culto individual, ele é o culto do santo, o culto do membro. Ele não é o culto da igreja. O culto da igreja é o culto coletivo. Você só é igreja no coletivo, no individual você é membro. Nós acabamos de ler o texto. O texto não diz isso? E o texto, foi maravilhosa a versão, porque ele diz, vós sois o corpo de Cristo, dos quais vocês são individualmente membros. Eu achei lindo esse advérbio. Individualmente vocês são só membros, mas juntos são o corpo. Então veja que coisa linda. O momento da liturgia, do culto, da organização dos elementos do culto da igreja, ele é um formato todo especial, maravilhoso. Deus está presente, esperando o culto da igreja, mas ele não acaba ali. Quando a igreja sai, os seus membros continuam cultuando individualmente o Deus vivo. Que coisa linda, irmão. Aleluia. Coisa maravilhosa. Então, não ache que é possível vir cultuar a Deus. O pastor fala muito isso, né? Tem gente que acha que encontrou Jesus ali no templo, Jesus vem te adorar hoje. Beija os pés de Jesus, vem aqui, levanta a mão, chora. Na hora que vai, tchau Jesus, nos encontramos domingo que vem. Isso não existe, irmão, isso não é culto. Isso é engano. Não está enganando ninguém, só a si mesmo. Não existe, porque o culto ele é contínuo. Então vamos falar sobre pregação depois, enfim, só uma introdução para a gente falar um pouquinho do nosso tema. Culto e pregação na igreja. Então, elementos do culto. Lembra que nós falamos sobre os elementos do culto? 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, olha, o culto da igreja, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. Mas a gente lê salmo todo dia no culto, é isso mesmo? Todo culto a gente lê um salmo? O que quis dizer aqui quando fala, cada um de vós tem salmo? Hã? Não estou ouvindo, estamos baixinho. Pode falar alto, gente. Igual o irmão lá. Cântico. Perfeito, muito obrigado. O Salmo é o grande compêndio de hinos da Bíblia. Ele é o inário do Antigo Testamento. Fazendo uma analogia, é como se fosse a nossa harpa cristã hoje. É o compêndio de hinos do Antigo Testamento. Então, quando vocês ajuntais, vai ter cântico. Vai ter hino. O hino, o cântico, o louvor, ele é um elemento importante do culto. Tem doutrina. Não tem culto se não tiver
exposição da Sagrada Escritura. A pregação é um elemento importante do culto. Então, esse culto que você vai, canta. Não, eu gosto de cantar, hein? Eu gosto de cantar, gosto de ministério de louvor, gosto de coral, eu gosto disso tudo. Mas você vai num culto que canta 4 horas, aí pode faltar 10 minutos para acabar, vamos fazer uma oração aqui e ir embora. Você fala, meu Deus, mas que hora que vai começar o culto? Está gostoso? Não, mas eu vim aqui para ouvir Deus falar, eu vim aqui para receber algo de Deus, meu coração já está rasgado, pronto para receber algo do céu, aí nós vamos orar e vamos embora? É esquisito, né? A gente que é pentecostal, então, fica agoniado, mas, pasmem vocês, tem muita igreja que acaba não privilegiando a palavra. E a palavra é especial, ela é importante no culto. Tem também, revelação, língua, interpretação. O que são isso? O que são esses 3 exemplos aqui? São exemplos de dons espirituais. Então, a manifestação do Espírito Santo é algo importante no culto. Você vem ao culto e sai renovado do culto. Porque sei que você esperasse, vem aquela palavra no meio de um louvor, na pregação, toca o seu coração, o Espírito Santo brada lá dentro, é com você que eu quero falar, trouxe você para ouvir isso, você chora, derrete, daqui a pouco é renovado, fala língua estranha, o irmão do lado fica feliz também, um levanta para ouvir. Irmão, isso é culto pentecostal, tem coisa mais gostosa que isso? Ou você quer vir para o culto e ficar amém? É verdade, coisa linda, hein? Vamos embora que já está na hora de... Isso não é culto. Culto tem que ter vida, tem que ter manifestação do Espírito Santo. E isso acontece quando nós temos a atitude de culto, de quem oferece o culto, a atitude de ofertante, a atitude de adorador. Aquele que adora em espírito e verdade, veio para oferecer a oferta que ele preparou, aí o Espírito Santo trabalha, fala e se manifesta. Então, a manifestação do Espírito Santo ela é um elemento importante do culto. E isso tudo é para a edificação. Nós vamos ver daqui a pouco os propósitos do culto. O culto é a nossa forma sublime de adorar a Deus e pregar sua palavra é a missão principal da igreja. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Pregação da palavra é para salvar, transformar e edificar aqueles que estão ouvindo a palavra. Não é verdade? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão em quem não creram? Como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha como é que a pregação é importante. No final, está esperando que alguém pregue. Por quê? Porque de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Olha como é que a pregação é importante. Muito bem. Por que o culto e a palavra são tão importantes? Nós fizemos esse preâmbulo aqui. Quem aqui já ouviu em primeira pessoa, não leu em algum lugar, ouviu num vídeo, alguém falar para você, de corpo presente, que esse negócio de igreja é bobagem, que dá para ser crente em casa, que você é igreja sozinho, não conhece, não lê Bíblia. A irmã aqui já ouviu. Quem mais? Aqui já ouviu. Gente, aí, tá vendo? Então, o que está escrito no slide ali não é bobagem, não é alguém me disse, é fato que vocês experienciaram. Hoje em dia, as pessoas não querem mais ir à igreja. Porque o diabo, ele é astuto. E ele vai semeando mentira e engano naquilo que as pessoas querem ouvir. Então ele falou que você vai na igreja para ser disciplinado pelo seu líder, para ficar ouvindo que você está errado, bobagem, seja você seu próprio pastor, seja você seu próprio líder, né? Abre aí no YouTube, vê meia dúzia de youtuber aí sobre a Bíblia. Eu tenho uns para recomendar, diz o inimigo. E aí você vai vai dar tudo certo, né? Aliás, está meio frio hoje. Você vai, rapaz, botar roupa, sair chovendo. Olha essa chuva, você vai sujar sua roupa tudo. Bobagem, liga aí, ó. Faz seu culto sozinho. Isso é falar-se, isso é astúcia do inimigo para que o membro fique sozinho. Né? A gente já viu muita coisa na vida. Quando alguém se acidenta, corta um dedo. O que precisa fazer na hora? Quem sabe? Voltar no corpo o mais rápido possível.
Tem que pegar o pedacinho, levar para o hospital, que o médico, que o cirurgião que é bom, consegue colocar lá e fazer funcionar ainda. Quanto mais rápido, mais chance tem de fazer funcionar. Ou a falácia do inimigo é, não, bobagem, deixa esse pedacinho aí, deixa aí. Vai dar tudo certo. Não vai apodrecer, não vai cheirar mal, não vai acontecer nada, vai dar tudo certo. Você pode ser corpo sozinho, só ser pedacinho aí. Ó. Você é um pedacinho, vai dar tudo certo. Mentira, no final a corrupção toma conta, né? O pecado toma conta, arrebenta com tudo, é morte. Então hoje nós precisamos entender o valor do culto e da pregação para a gente saber rejeitar esse tipo de falácia. Muito bem, o culto, nós já falamos aqui, é o nosso serviço a Deus. Já antecipamos esse slide, falamos que é mais do que um momento, é uma vida que foi entregue e consagrada a Deus. E o culto, irmão, ele é uma questão de atitude. Eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes com algumas pessoas. Nós somos no mesmo culto, o mesmo culto. E aí você sai, meu Deus, que culto. Jesus falou, mas não gostei daquele hino não, viu? Achei meio esquisito, o irmão desafinou, você viu naquele pedacinho? Rapaz, que pedacinho, rapaz, nós estávamos assim, pulando, dando glória a Deus, como é que você estava prestando atenção no pedacinho que a irmã desafinou? Mas eu não gosto muito daquele pregador não, muito parado. Não, aquele outro fala muito rápido, não tem nada. Começa, já vejo que ele já fica, meu Deus, será que falta muito para acabar? É o mesmo culto. Qual que é a diferença? Oi? A atitude de quem está no culto. É isso que muda. É isso que muda. Uma coisa que meu pai fazia muito comigo, acabava o culto, a gente ia para casa, tal, jantava. O que o pastor pregou hoje? Se eu não sabia falar... Rapaz, você não estava no culto, não? Você estava fazendo o que no culto? Você foi em algum lugar? Você não estava prestando atenção, não? O que você foi fazendo na igreja hoje? Era assim. Aprendi. Então, por que o que acontece, queridos? Às vezes a gente acha que a gente vai vir na igreja assistir o culto. A gente usava muito esse termo antigamente, né? Nossa, você assistiu o culto hoje, que bonito que foi. Não tinha nem televisão, assistir era vir para a igreja mesmo e assistir o culto. Você assiste o culto? Sim ou não? Sim? Não? Sim? Não? Talvez? Sim? Hã? O Guilherme não assistia nada, ele ficou, mas depois tirou a venda e passou a assistir. Hã? Você cultua. Assistir, ele dá uma conotação passiva. Você assiste um filme, certo? Como é que você assiste o filme? Você vai lá, liga o filme, senta no sofá. Né? O que você faz agora? Depois que ligou o filme, começou o filme, você sentou no sofá. O que você faz agora? Assiste. Um falou dorme, o outro falou come. Mas você não tem interação nenhuma com o filme, tem? Você fala com o ator, não, peraí. Né? Você assiste, eu falei para os meninos lá, você assiste um jogo de futebol. O que você faz? Eu, no meu caso, que não sou um torcedor fanático, né? Eu aprecio. Mas quem é? Seu perna de pau, o rapaz está nem ligando para você, né? Está lá do outro lado do mundo. Né? Não adianta. Então, assistir pressupõe falta de interação. E, irmão, nós não viemos assistir culto, nós viemos fazer o culto. O crente faz o culto. Mas eu não estou na mídia, eu não vou pregar, eu não vou cantar, eu não vou tocar. Meu querido, eu não sei se você sabe disso, mas Deus está no culto, amém? E o Deus que está no culto, que é onipresente, onisciente, majestoso, poderoso, que tem todo o poder, ele veio receber o louvor da igreja, amém? A adoração da igreja. Mas você saiba disso, não sei se você sabia disso ou não, Deus, ele é tão poderoso, ele é onisciente e onipresente, que ele veio receber também o seu louvor particular. Então, não sei se você sabia disso, mas você entra na igreja, Deus está assim, meu filho, que bom ver você aqui hoje, te receber aqui no meio da igreja, do meu corpo. Vamos ver o que você trouxe, que oferta você trouxe para mim hoje. Estava ansiando por esse momento. Aí você, Jesus, eu te amo, meu filho, que bênção, eu também te amo. Deus está recebendo o seu culto individual. E sabe quando o culto dá errado, individualmente? É quando nos falta temor. O que é temor a Deus? Quem sabe dizer o que é temor? Reverência, quem mais? Então, a definição que eu aprendi com o pastor Cesar. O que é temor a Deus?
respeito, zelo, obediência. A definição que mudou minha vida sobre temor é que a consciência de que esse Deus que eu descrevi aqui, santo, justo, majestoso, sublime, está do seu lado. Isso é temor. Se você tem temor, você não peca. O problema é que muitas das vezes nos falta temor. Aí é o momento onde o pecado encontra brecha. No momento onde a mente faz assim, esquece que Deus está ali. Aí a gente tropeça e cai. Agora, o duro é quando isso acontece no culto. Falta temor no culto. Você perde a consciência de que Deus está presente no culto, que Deus está olhando para você no culto. E aí Deus fala, diga, meu filho, o que você veio ofertar para mim? Você olha para o lado e fala assim, olha isso aqui, que esse vídeo que o rapaz mandou aqui para mim no celular. Deus falou, mas rapaz, eu estou aqui, estou te esperando. O que você está falando? O que você está conversando? O que você está mostrando no vídeo, meu filho? Porque faltou temor. Faltou a consciência de que você veio encontrar Deus e que Deus está aqui, te olhando, esperando o seu culto individual. Então, o culto da igreja ele é produzido pela somatória dos cultos individuais no templo. E aí o culto ganha vida, o culto ganha fervor, uma brasa chega perto da outra brasa, e aí nós vamos ganhando, renovação, um vai falando aleluia, o outro glória a Deus, outro amém, outro dá um testemunho, você fala que bênção, Jesus curou ele, pode me curar também, e aí abre a Bíblia, e o culto vai ganhando essa dinâmica pentecostal, porque ele é feito da junção dos cultos individuais. Então, todas as vezes que você pensar em ir ao culto, lembre-se disso, eu venho cultuando a Deus, semana inteira, estou preparando para ir no culto, continuo cultuando a Deus, vou chegar lá, vou entregar meu culto, vou fazer meu culto, junto com meu irmão nós vamos fazer uma festa para Deus. Essa deve ser a nossa atitude. Amém? O culto da igreja cristã, 2 características importantes, o Jeter já abordou e a gente abordou uma outra aqui agora. O culto deve ser solene, solenidade tem a ver com respeito. Então, a igreja, meus queridos, o momento do culto na igreja, ou mesmo na sua casa, vai fazer um culto doméstico, ou vai fazer um culto ar livre, o lugar, ele tem pouca relevância. Esse lugar é lindo, e a gente ama vir para a igreja, como o salmista fala, eu amo os teus tabernáculos, eu amo os teus átrios, porque essa casa foi consagrada a Deus. Nada aqui acontece que não seja para a honra e glória do Senhor, nada que acontece que não tenha cunho espiritual. Esse lugar foi consagrado, separado para Deus. Mas acredite você ou não, a sua casa também foi, amém? A sua casa também acontece só o que é para a honra e glória do Senhor. Então, quando você faz um culto em casa, quando você faz um culto no ar livre ou na igreja, o temor, o entendimento de que Deus está presente, inerentemente traz a ideia de que o culto deve ser solene. Então, nós não podemos ir para um momento de culto com risaiada, com brincadeirada, entrar na igreja de qualquer maneira, falando alto, mascando chiclete. Não pode, irmão. E não sou eu porque eu estou falando, não. É porque o culto é solene, porque Deus veio receber esse momento que você preparou, essa oferta. Foi dedicado. Então, nós temos, o pregador diz em Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Tenha reverência, pense 2 vezes. Você vai entrar no lugar santo, lugar consagrado. De novo, não precisa ser só a igreja. Pode ser aquele momento de culto, mas você vai começar o culto, falar com Deus, reverência, solenidade. Tanto o conteúdo, o que se faz, quanto a maneira como se faz, são importantes, não pode ser feito de qualquer jeito. Tudo deve ser feito, a irmã Nara deixou aqui explícito, decentemente, de maneira organizada, com ordem. Tudo se faça com decência e ordem. E o culto é santo. O Géser antecipou aqui, que lindo essa integração. Deus é santo. Se Deus é santo, 1 Pedro diz, sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque é santo aquele que vos chamou. Como está escrito? Sede santos, porque eu sou santo. Santo é o quê? Separado. Separado. Então Deus é separado em várias maneiras. Ele é separado da sua criação, porque Ele é criador. Ele é separado do tempo, porque Ele é eterno. Ele é separado do pecado, Ele é separado do que é mal, porque Ele é todo bondade. Ele é santo em todas as
propriedades possíveis. E ele requer de nós que nós sejamos separados do pecado, sejamos separados do mundo. E o culto, ele também precisa ser separado daquilo que é estranho ao culto. Então, o que é o culto santo? Que conversa muito com a solenidade. É o culto onde não tem elementos externos. É o culto onde você não traz coisas profanas. Por isso que a curadoria dos elementos do culto, ela é fundamental. Eu não posso ouvir um hino que eu achei bonito, achei legal esse ritmo aqui, vou cantar lá no culto. Epa, peraí. Esse hino é santo? Esse hino fala das coisas de Deus? Ou esse hino é só que você achou bonito e aí traz um elemento profano? Né? Às vezes é um hino que, na verdade, é uma tradução de uma música do mundo aí, que alguém botou uma letra qualquer. Então tem que tomar muito cuidado no que a gente traz para o culto. O culto é santo. E eu coloquei ali os elementos da ceia, porque, para mim, irmãos, é o momento, é o ápice, assim, é quando você traz a memória, e o Gésio foi perfeito aqui, do que Deus fez por você, através da cruz de Cristo, através do sacrifício de Jesus, do privilégio que você tem hoje. Deus tirou do monturo, te fez sentar numa mesa entre os filhos, te colocou entre príncipes, te abraça, te cuida, te protege, e da promessa do porvir, você vai morar na eternidade. Irmão, o coração rasga mesmo. E aí a gente olha para os elementos que estão santificados, separados para aquele propósito de simbolizar o corpo e o sangue. Olha que solenidade, que coisa maravilhosa. Então o culto ele deve ser solene e deve ser santo. O propósito do culto, glorificar a Deus. Então nós viemos para o culto para dar glória a Deus, para dar aleluia, para dizer que Ele é lindo, para dizer que Ele é maravilhoso. Nós viemos para o culto para isso, para glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus pelo que Ele é, mas também pelo que Ele faz, não é verdade? Ele faz na vida do crente, dá o testemunho, a gente glorifica a Deus. Né? A gente lembra das maravilhas do passado, abriu o Mar Vermelho, derrotou exércitos, e nós damos glória a Deus, não é? Mas o mais importante é, de fato, pelo que Ele é. Eu trouxe Jó aqui. Jó arrebentado, irmão. Tinha mais filho, morreu, pensa bem, morreu sua família. Não tinha mais praticamente sustento, acabou tudo, suas fazendas, seus bens. Estava todo terrível de doença, pano de saco, cinza, cabeça raspada. No final ele se curva e adorou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse deve ser o sentimento, não importa o que você está passando, não vou na igreja não, porque está muito difícil para mim, porque não sei o quê, porque aquele irmão falou aquilo. Irmão, nada disso importa. Você está passando na prova, é ali que você tem que se humilhar mesmo e pedir a Deus. Se você está passando na prova, isso é outra coisa que eu aprendi. Deus está lhe ensinando algo, você está passando na disciplina de Deus, Ele está te ensinando alguma coisa, você precisa aprender para sair mais rápido. Não adianta resistir. Então, nós temos que ter a consciência de vir adorar, independente do que estamos vivendo. Outra coisa, no culto. O culto ele tem a missão de edificar a igreja. O que é edificar? É colocar um tijolo em cima do outro. Então, quando você vem ao culto, não sei se você já teve esse sentimento, né? Você vem ao culto, coração aberto, você sai dali parecendo que um pouquinho maior do que você entrou. Um pouquinho mais corajoso que você entrou, um pouquinho mais agigantado na fé, um pouquinho mais renovado, porque você foi edificado. Alguém colocou um tijolinho espiritual ali na sua vida, né, através da obra do Espírito Santo, que fez você perceber a mensagem que Deus tinha para a sua vida. Então, o propósito do culto é edificar. Eu trouxe aqui um exemplo de Elias, que ele fez um mini culto no Carmelo. Né, o profeta de Baal lá, tentando, de todo jeito, cultuando Baal, e Baal estava no banheiro, não podia atender naquele momento, então eles não receberam nada. Né? E aí Elias falou assim, bom, eu vou agora mostrar, Senhor, quem Tu és, através da tua operação aqui, então é para esse povo ver quem Tu és. Responde, o que Elias faz? Elias faz um culto, ele prepara o altar, ele corta a lenha, ele prepara o sacrifício, corta o sacrifício, manda cavar um rego em volta do altar, joga água por cima, e ele ora, e quando ele ora, ele fala com Deus, Deus responde com fogo. Acabou o culto de Elias. O que aconteceu? O povo que estava incrédulo, o povo que estava duvidoso, que veio lá para assistir o culto, e vamos ver quem responde, vamos ver. Na hora que viu o culto de Elias respondido com fogo,
Todo mundo ajoelhou, botou o rosto na terra e gritou o quê? Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Acabou a dúvida. Então muitas vezes acontece isso. A gente chega na igreja, a fé mais ou menos, meu Deus, está difícil. E aí vem fogo no altar aqui, irmão. Pega em nós e sai, só o Senhor é Deus, aleluia. Ebenezer, Jesus me ajudou, vai me ajudar agora. Vou vencer essa semana. Não é assim? Edifica a igreja. Então tem esse objetivo o culto. A gente falou um pouquinho da liturgia do culto. Eu não vou abordar novamente os elementos, né, que a gente já falou. É oração, leitura da palavra, os cânticos, a oferta, a exposição das escrituras. Tudo isso são elementos do culto. Mas 2 são fundamentais. O primeiro, a exposição da Bíblia. Nós já falamos um pouquinho aqui. Eu não vou ler aqui com vocês, mas se você ler lá, 2 Timóteo 3,16, diz toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa. Proveitosa para ensinar, proveitosa para redarguir, para repreender, proveitosa para corrigir. Não é só apontar o erro, é mostrar o caminho de volta. As duas coisas, é um binômio. Redargue, você está errado. Sabe aquela palavra que te confronta? O pregador está falando para a igreja, mas parece que ele está falando assim no seu ouvido, assim, ó. Você está orando pouco. Você fala, meu Deus, sou eu mesmo. Jesus, já entendi. Parece que está falando para você, não é? Aí depois ele volta. Você precisa dedicar um tempo maior para Deus. Para de ficar tanto tempo, né, com coisas que não funcionam mais. Aí você vai sendo corrigido, você vai entendendo o que você precisa fazer também. E também a Escritura é poderosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, mas para instruir o homem na justiça. Você vem aprender como é que é ser crente. Você vem para o culto, a palavra é aberta e você aprende, meu Deus, ser crente é isso. Preciso ser crente. Coisa linda. Mas o culto também é feito dessa adoração. E a adoração é um elemento presente, tanto a palavra como a adoração, são elementos presentes no culto inteiro, sabia disso? Porque quando você canta um hino que é cristocêntrico, um hino que é bíblico, você está cantando a palavra. Colossenses 3,16 fala, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. E aí você revela essa palavra através de quê? Salmos, hinos, cânticos espirituais, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Estava dando um exemplo claro da palavra no louvor que vai lá e penetra na alma. Então a palavra, ela é constante no culto. Nós viemos aqui para falar sobre Jesus. Quem fala sobre Jesus é a Bíblia, é a Escritura. E outra coisa que é constante no culto é a adoração. Então, irmão, esse negócio de vir para o culto, ficar sentadinho, né, vamos ver, vamos observar. Nossa, que preguiça, mandou levantar a mão. Nós vemos para o culto para adorar, é para expressar. É por isso que pentecostal é desse jeito, por isso que a gente dá glória a Deus e aleluia mesmo. E não é só no louvor. Às vezes o pregador está falando aqui, a palavra mexeu com você, você vai, oh, Jesus, aleluia, é mesmo, Senhor. Fala com o teu... É porque você está adorando enquanto está sendo pregado, você está adorando enquanto está cantando. Então, 2 elementos constantes no culto. Tudo com decência, tudo com ordem, mas são elementos constantes. Indo para a pregação, o tempo está acabando. A pregação, a gente falou das palavras que significam culto. A pregação, principal palavra que a gente usa, que a gente encontra na Escritura, no Novo Testamento, é querisso, é o quê? É proclamar. Quando fala de proclamar, você lembra do quê? Anunciar. Sabe o que eu lembro? Eu lembro lá da antiguidade dos arautos, que eles iam lá e falavam, pegavam lá um pergaminho, abria lá no meio da rua e falavam assim, assim diz o rei. E eles proclamavam um decreto. Proclamavam a vontade do rei. Coisa linda. Pregar isso. É proclamar o rei. É proclamar Jesus. É dizer quem Jesus é, o que ele faz, a sua obra. Tem poder para salvar, para curar, para batizar com o Espírito Santo, vai vir em breve, vai levar para o céu. Proclamar é isso, pregar é isso. Então você não precisa, irmão. É óbvio que nós, quando temos um ministério, a gente se dedica, a gente estuda, né? Tem hermenêutica, tem exegese, tem homilética. Você vai se preparar. Temos pregadores exímios, né? Do qual o nosso pastor é o principal expoente que nós temos na nossa região, um dos maiores do Brasil e do mundo. Mas você não precisa dizer que só com isso aí que você pode pregar. Você foi chamado, Jesus bem leu, ide por todo mundo, pregai.
Proclamar Jesus é sua responsabilidade. Então você conheceu alguém, está lá, rapaz, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, rapaz. Olha, fez isso aqui na minha vida, me mudou. Vamos na igreja, ouviu falar de Jesus. Pregou Jesus. E proclamou. É isso. Pregar é proclamar. Como nós falamos aqui, pregar é importantíssimo, porque se não tiver quem pregue, não vai ter quem creia. Não vai ter quem ouça, se não tiver quem ouça, não vai ter quem crê, se não tiver quem crê, vai invocar como? Se não invocar, como vai ser salvo? Então, para salvar, tudo começa com a atitude de alguém, de um crente que prega, que fala de Jesus, que leva a mensagem da Boa Nova. E na igreja, por isso que a pregação é tão importante no culto, porque ela fala da Boa Nova. Chegou alguém aí que não conhece Jesus, nunca ouviu falar, e Jesus é apresentado. As pessoas, meu Deus, eu sou pecador. O Espírito Santo está lá, convencendo do pecado, da justiça. Jesus é justo, morreu pelos meus pecados. E do juízo. Se eu não crer em Jesus, meu destino é o inferno. Pá! Preciso de Jesus. Vem, aceita Jesus, muda de vida. Estava nas drogas, no pecado, tudo arrebentado. Jesus vem, dá um banho no sangue, purifica, vida nova. Porque alguém pregou. Quem fez foi o Espírito Santo, mas usou um homem para pregar, usou alguém, um louvor. Então, pregação, proclamação. A pregação também é instrução. Então, quando você vem para a igreja e o pregador abre a Escritura, esmiuça, vai lá, mostra para você aquilo que você não estava vendo. E aí, o Espírito Santo trabalha junto. Porque ninguém pode compreender a Bíblia se não for pela iluminação do Espírito Santo. É espiritual o negócio. Você já está vendo um debate de um ateu. Eu nunca tinha visto isso, irmão. Um ateu que o campo dele é a Bíblia. Eu falei, meu Deus do céu, eu um bom perdido. Ele estudou a Bíblia de cabo a rabo, formou em hebraico, formou em grego, é mestre em exegese, hermenêutica, só para dizer que a Bíblia não funciona. Como é que pode, né? E eu fiquei pensando, eu dei glória a Deus, porque os jovens da nossa igreja, de qualquer faixa etária, pode pegar um menino daquele lá de 11 anos, consegue explicar as dúvidas que ele tem. Como é que pode? Dúvida básica, dúvida assim, ó, que não... Só você ter uma ideia. Não, porque se lá em João fala que o verbo estava com Deus, então o verbo era um, Deus era outro, Deus não é um só, Deus são dois. Eu falei, meu Deus do céu, pai, isso aí a gente aprende na escola dominical com 6 anos. Mas por quê? Porque não rejeitou o Espírito Santo, então não vai entender mesmo. Não tem jeito. Se o Espírito Santo não iluminar, não entende. A palavra da cruz é o quê? Loucura. Para os que perecem, mas para nós somos salvos é o quê? Poder de Deus. Nós estamos daqui dando glória a Deus, porque o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e nós vimos a sua graça revelada no Filho unigênito, em graça e verdade, não é assim? Então nós saímos maravilhados, no mesmo texto que o outro sai escandalizado. Então a pregação é instrução. Quando você vai ouvindo a pregação, você vai entendendo aquilo que Paulo diz. Olha, você é obreiro, precisa manejar bem a palavra da verdade. Você está instruído, né? Pedro também fala isso. Você precisa estar preparado para dar a qualquer um que pedir a razão da vossa esperança, da vossa fé. Se você não souber dizer por que você é crente, por que você crê em Jesus, por que Jesus vai vir, por que o céu é maravilhoso, por que tem céu e inferno, se você não souber as doutrinas básicas da Bíblia, para dar àquele que pedir, qualquer que pedir a razão da vossa fé, você fica vulnerável. Então, pregação é instrução, nós aprendemos sobre a Bíblia, sobre quem Deus é, através da pregação. E isso é importante, meus queridos, exatamente porque o mundo jaz no maligno. Então, você lembra lá de João 17, Jesus deixou isso muito claro. Deus, eu não vou tirar, Pai, eu não vou tirar os discípulos do mundo. E nem você, Jesus tirou do mundo, você está aí no mundo, certo? Mas, ele deixou claro lá, o mundo os odiará, porque antes odiou-me a mim. No momento que você falou assim, sou de Jesus, rendo a minha vida ao Senhor Jesus, Ele é Senhor da minha vida, vai dominar sobre quem eu sou, e Ele é meu Salvador. No momento que você falou isso, o mundo falou assim, então agora nós temos um problema. E agora você vai saber o que é sofrer, porque eu vou atrás de você, vou te perseguir, vou te caluniar, vou te isolar, eu vou fazer de tudo só para ver você cair, só para ver você cair nas suas próprias escolhas. Você fala que é santo, eu vou te oferecer aquilo que mais atrai sua carne, só para ver você na lama. O mundo declarou guerra a você, no momento que você falou que é de Jesus. Talvez você não sabia disso.
Está achando que aquele amiguinho seu lá da escola que chama você para fazer o que não deve é seu amigo. Não é, não. Só quer ver você arrebentado. Então, escolha melhor suas amizades. Amigo é aquele que te leva para perto de Deus. Pode ser legal, pode ser gente boa, seu amigo não é. Então, quando o mundo vem com todos esses dardos inflamados do maligno para te alcançar e te fazer cair, você tem um escudo. Lembra de Efésios 6? Esse escudo é a fé. Lembra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra? Então, se você está fundamentado na palavra, ouviu a palavra, leu a palavra, estudou a palavra, remoeu a palavra, na hora que vem, você só aqui, igual Jesus no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas somente o Senhor teu Deus servirás, só Ele prestarás. Que você está com a palavra na boca. Então não tem, você vai rechaçando de um lado e do outro. É fundamental para a sua sobrevivência espiritual atentar para a palavra. Amém? E por último, irmãos, como eu identifico uma pregação genuína? Primeiro, ela é cristocêntrica. Quem fala da palavra de Deus precisa falar de Jesus. A palavra de Deus é só sobre Jesus. Tudo aponta para Jesus. Você vai olhar lá no Antigo Testamento, aponta para Jesus, no Novo é Jesus, o tempo inteiro é Jesus. Se não for cristocêntrica, tem alguma coisa errada. Tem um texto de Filipe que diz que ele pregava e anunciava-lhes Cristo. Falava de Jesus. Jesus no caminho de Emaús diz que ele ia anunciando sobre si próprio, percorrendo as Escrituras. Porque são elas que de mim testificam. Não foi isso que ele mesmo disse ainda em vida? Porque são elas que de mim testificam. Errais por não conhecer as Escrituras, mas são elas que de mim testificam. Então, pregar é sobre Jesus. Lembro também, e aí quando o ensino tem que ser bíblico. A primeira pregação de Pedro, extraordinária, 3.000 almas convertidas. E Pedro pregou o quê, irmão? Bíblia. Vai lá ler Pedro. Ele cita Davi, ele cita os profetas, ele vai citando os textos bíblicos e vai falando, esse Jesus é o que vocês crucificaram. Tá? Quando ele termina de pregar, os irmãos, os ouvintes estão com o coração desse tamanho assim, compungidos, os corações compungidos, apertado. E aí só resta falar uma coisa: que faremos para ser salvos, irmãos? E agora o que nós vamos fazer? Isso é pregação bíblica, pregação de confronto. Mas hoje nós temos encontrado coisas diferentes. Estou acabando já. Solta o vídeo 1 aí, por favor, querido. Você já ouviu isso aqui várias vezes, eu acho. Estou acabando. 2 minutos, prometo. Vai dar certo aí, queridos? É só um suspense, assim, para vocês imaginarem o que vai acontecer, tá? A gente combinou isso aqui antes. Se não der, não tem problema. Eu replico aqui as pregações. Precisa ver se está sem som. Aí está falando que Jesus é o centro. Ó. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro da Bíblia. Podia ter parado aí. Meu Deus. Ó, mas de Jesus, você é o centro. Eita, Jesus. Do coração de Jesus, você é o centro. Ó. Olha o povo aplaudindo, ó. É isso que eu queria ouvir. Vim aqui para ouvir isso hoje. Sou filho, sou importante. Né? É isso aí, olha. O que Deus fez apontou para Jesus. Olha, mas Jesus é para você só. Né? Pois é. Pois é. Pois é. E sabe o que é duro, irmão? Eu entendo o que ele quis dizer. Mas foi muito infeliz. Foi muito infeliz. Nós não somos o centro de Jesus.
Nós não somos. Nós somos seus filhos. Ele subsiste eternamente, não precisa de nós para nada. Ele nos amou, é verdade. Nos amou de uma maneira imensurável. Mas nós não somos o centro de Jesus. E aí a gente acaba vendo esse tipo de mensagem que é mais autoajuda do que Bíblia. É mais autoajuda do que Bíblia. A pessoa fala assim, sou o centro de Jesus, então agora tudo que eu fizer, Jesus vai estar aqui. Não, meu filho, está aqui. Ó. Ah, não, você quer tal coisa? Então toma. Como se Deus fosse um mordomo. Isso não é verdade. Por outro lado, temos pregações que confrontam. Lembra que eu falei que é redarguir, confrontar? Solta o segundo vídeo para nós aí, por favor. Se tiver som é melhor, hein? Muitas coisas lícitas, agradáveis e boas estão tirando os crentes da comunhão com Deus. Não é pecado ter o celular, não é pecado ter o Face, não é pecado ter o Instagram, não é pecado ter o Zap. Mas por favor, 3 horas por dia de Zap, 2 horas por dia de Face, horas de Instagram, e nem 10 minutos na presença do Senhor, e você diz que é salvo, e você diz que é crente, e você diz que ama Jesus. Mentira! Você não pode declarar que ama Jesus se você não passa tempo com Ele. Muitas coisas lindas. 30 segundos, nós já estamos querendo ser mais crente, ou não é? Né? Isso é Bíblia, isso é confronto. É isso que parece que nós vamos à igreja, irmão. Para ser sacudido, para sair daqui querendo ser mais crente. Ninguém vem daqui querendo ser alisado, não. Então que a gente saiba que a pregação ela não é de autoajuda, não é coaching. Pregação é Bíblia. É Jesus o tempo inteiro. Para a gente ser mais parecido com Ele. E crescendo até a estatura de varão perfeito. Não é assim que diz a Escritura? Então a gente sai aqui com alguns compromissos. Primeiro, precisamos ter fidelidade à palavra. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você vai para onde a Bíblia diz que você vai. Você é filho de Deus porque a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. A sua vida é regida pela palavra de Deus. Não é pela ideia de um, a ideia do outro, seu amigo te falou, que você leu na internet. Mantenha-se fiel à palavra. Segundo, seu papel é falar do reino. Você é um proclamador do reino. Então não fique sendo crente 007, não, que depois de 5 anos descobriu que você era. Como vai ser crente? Eu também. Nossa, que coisa, não imaginava. Não vale isso, irmão. Precisa saber que você é crente. Esse dia descobri que lá... é demais. Descobri que lá na empresa, que não é minha, que eu trabalho, o povo me chama de pastor, eu não sabia, rapaz. Você acredita nisso? Então, um par meu, que gosta da farra, da bagunça, eles falam, sei como é que vocês trabalham junto, não é o pastor, até o boêmio. Mas o povo observa, irmão. O povo observa a sua vida. E isso conecta com o segundo tema, o terceiro tópico. Você é um exemplo vivo. Você, querendo ou não, você está sendo observado. Às vezes a única Bíblia que alguém vai ler na vida é a sua vida. Então você precisa ser exemplo. E para isso você precisa ser um ouvinte, praticante da palavra. Diz Tiago, você não pode ser um ouvinte esquecido, mas um praticante da palavra. Como Jesus mesmo disse, se você ouvir a palavra, os dois ouviram, mas um ouviu e não praticou. Esse é o da areia. A rocha não é só ouvir. Quem tem rocha como fundamento precisa ouvir e praticar. Então você precisa sair daqui com esse compromisso. E por último, ser um adorador o tempo inteiro, e volta ao começo, ter a consciência de que você escolheu uma vida de adoração. Em tudo que você faz, nos negócios que você faz, nos relacionamentos que você tem, na forma de tratar as pessoas, em todo momento, Deus deve ser glorificado na sua vida. Amém?